Muito bom, pessoal. Vamos fazer aqui exercícios de introdução à razão e proporção, tá? Só para você ter uma ideia de como que a gente aplica os conceitos que a gente viu na primeira aula, né? Então, assim, entender o que realmente, como é que funciona realmente uma razão, o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais e como operar, né? Então, vamos lá. Trouxe exercícios bem simples, bem do início mesmo. Depois a gente vai pegar exercícios mais complexos. Mas é uma dica até que eu te dou, tá, cara? Quando você quer resolver um exercício, começa pros mais bobão. Tipo assim, pega os exercícios mais simples, mais bobinho, para você ir ganhando confiança. E depois você pega os mais casca-grossa, digamos assim. Então tá aí, questão de número 1. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Então a gente está na questão de número 1, tá, pessoal? Quando eu marcar aqui de laranja, porque estou na questão, tá bom? Eu vou resolver aqui do lado. Da questão número 1 fala o seguinte, ó. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128, respectivamente. Determine x e y. Galera, uma coisa que eu queria falar para vocês também é o seguinte, ó. Quando o cara fala que tem aqui 3 números, tá? Embora o x e o y aqui representam uma incógnita, mas quando ele fala assim, x, y e 32 são diretamente proporcionais, deixa eu aumentar aqui, são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128, ele poderia escrever assim também, ó. Os números x, y e 32 são proporcionais aos números 40, 72 e 128. O que quer dizer com isso? Que falar que é proporcional é a mesma coisa que você falar que é diretamente, ou seja, colocar diretamente proporcional é facultativo. Quer dizer, eu posso colocar que são diretamente proporcionais ou que esses números aqui são proporcionais. Agora, inversamente proporcional é obrigatório você colocar a palavra inversamente, tá? A diretamente não necessariamente, beleza? Então é importante. Então, quando está escrito proporcional, significa que é diretamente, subentende-se que é direto, tá? Então vamos lá, o que ele está falando para mim aqui na questão? Na questão ele falou comigo o seguinte, ó, que x, y e 32, eles são diretamente proporcionais aos números, né? Aos números 40, 72 e 128. Beleza, mas isso significa o quê? Bom, a gente já viu o seguinte, ó, que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão, por exemplo, x, como é nessa ordem, né? Então, x sobre 32 tem que ser igual a y sobre 40, que tem que ser igual a 32 sobre 128, e tudo isso é igual a uma constante. Ok, pessoal? Isso aí é a teoria, a gente já viu. Olha uma aplicação, tá? Lembrando que essa questão aqui é uma questão só para você aplicar mesmo esse conceito, não está contextualizado, que a gente vai fazer isso depois, né? Então, olha aqui. Como que você resolveria para achar x e y? Muito fácil, né? Primeiro eu posso tirar o y daqui, né? Então vamos lá, como é que fica? Y sobre 40 vai dar 32 sobre 128. Galera, quanto que é 128 dividido por 32? Ora, 128 dividido por 32, você percebe que dá 4, certo? Então eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 32. Então aqui fica 1 sobre 4. O que eu fiz? Divide aqui por 32 e divide aqui também por 32. Então essa conta aqui, pessoal, vai dar quanto? Esse y vai ser igual a 40 sobre 4, 10. Beleza? Então eu já tenho o valor de y. O y para mim vale 10. Tendo o y em mãos, perceba que eu posso falar aqui, então, x sobre 32 é igual a y sobre 40. Se o y já sei o valor e ele vale 10,
10, tá? Aqui vai dar 1/4. Então, aqui fica 1/4. Beleza? Um kitnet, né? 1/4. Então, se eu passar o 32 para cá, fica 32 sobre 4 tem que ser igual a x. Portanto, você conclui que esse x, ele vai valer quanto? Quanto que é 32 dividido por 4? Dá 8, né, pessoal? Beleza? 32 dividido por 4 dá 8. Bom, o que acontece? Perceba o seguinte, eu tenho valor de x, tenho valor de y. A minha resposta está aqui. Então, x vai valer 8 e o y vai valer 10. Agora, vamos provar isso, tá? Se for verdade, deixa eu apagar aqui. Então, o y vai valer 10 e o x vai valer 8. Se for verdade, olha só que interessante. Tudo isso daqui tem que corresponder à verdade. Então, 8 sobre 32 tem que ser igual a 10 sobre 40, que tem que ser igual a 32 sobre 128, que tem que ser igual a k. Beleza. Então, qual que é a constante aqui que está me dando essa igualdade? Perceba, aqui você já tem direto, aqui já dá 1/4. Essas frações aqui, ó, a gente fala que são frações equivalentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, embora os números não estão ali explícitos para vocês. O que você faz? Aí você vai simplificando isso daqui, ó. Por 8, isso aqui dá 1, né? Divide aqui por 8. O que você faz no numerador, você faz no denominador para não alterar a conta, que também fica 8. Então fica 1 sobre 4, que tem que ser igual aqui, ó, 1/4 também, que aqui também, ó, a gente já fez aqui, ó, 32 sobre 128, que também dá 1/4. Então, quem é o meu K? O meu K é 1/4. Então, a gente prova que é, sim, grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, tá aí. Então, vamos para a próxima. Aí, a 2, agora estou na 2. Então, eu vou fazer aqui de laranja. Ó. Agora estou de laranja. Vou colocar aqui laranja e vou fazer a 2. Agora estou na 2. Aí, a 2, ela fala o seguinte, ó. Se 1 litro de gasolina, no caso, 1 litro de gasolina custa 3,50, quanto custaria encher um tanque de 18 vezes 10 elevado à sexta potência centímetros cúbicos? Então, assim, o que ele está falando, hein? Ele está falando assim, você tem 1 litro, você tem aqui 1 litro, então presta atenção, você tem aqui 1 litro. Esse 1 litro, ele vai custar para você 3,50, olha só. Tá certo ou não? 3,50. Quanto custaria encher um tanque de 18 vezes 10 a sexta potência, ou seja, 18 vezes 10 elevado na 6. O quê? Centímetros cúbicos. Aí você vai ter um determinado valor aqui. Agora é o seguinte, ó, essa grandeza aqui ela está em litros. Essa grandeza ela está em litros. Só que aqui está em centímetro cúbico, né? Então, aqui está em centímetro cúbico. Então, assim, se o preço aqui está em reais, ó, o preço aqui está em reais, então esse x aqui, ó, o seu valor também vai ter que ser em reais. Mas eu tenho que comparar a grandeza aqui de mesma unidade. Por quê? Centímetro cúbico é o mililitro, é o ml. O litro, ele é o decímetro cúbico. Beleza. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que passar esse 18 vezes 10 à sexta potência para decímetro cúbico. Ou seja, você vai ter que fazer uma conversão de centímetro cúbico para decímetro cúbico. E aí, como é que você faz isso? Ó? Quando você quer passar de normalmente, tá? Lembra, ó, que você tem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Quando você quer passar de metro para decímetro, você não multiplica por 10? Multiplica por 10. E de cá para cá você também não multiplica por 10? Multiplica por 10. Então, se você quiser fazer o processo inverso, você vai dividir por 10.
Então, aqui, na verdade, você faz uma divisão por 10. Como é ao cubo, você vai fazer uma divisão por 10 ao cubo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, como é que fica essa conta, então? É só você vir aqui, ó, e dividir por 10 ao cubo. Você vai passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. E realizando isso, você passa esse centímetro cúbico para decímetro cúbico. E o que é o decímetro cúbico? É o litro, certo? É o litro, tá? Então, de cá para cá, só por curiosidade, aqui também você iria dividir por 3 ao cubo. E metro cúbico é o quê? É o quilolitro. Beleza? O 10 é a terceira do litro, tá? Beleza, então tá show. Fazendo isso, agora você já tem como trabalhar essas contas, né? Aqui você já sabe que fica litro. E agora sim você pode trabalhar. Como é que vai ficar? Se você fazer esse produto aqui, ou seja, essa conta são grandezas diretamente proporcionais, que quanto maior o volume de litro, mais caro vai ser, você vai ter que pagar. Então vai ficar 18 vezes, olha aqui, divisão de potência, mesma base, né? Você mantém subtraindo, fica 3, vezes você multiplica por 3,5, beleza? Essa conta aqui, se você for fazer, ó, você pode tirar um zero daqui e fica 2, e aqui fica 35, ó. Aqui vai ficar 35. Aí vai ser o seu valor. Aí o que você faz? Aí você pega esse 35, multiplica com 18 e multiplica por 10 ao quadrado. E aí fica como? 8 vezes 5, você sabe que dá 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com o 4 que foi 28. Aqui fica 5, aqui fica 3. Acabou dando 0. 13 vai 1. 4, 5, 6. Então, ficou 630 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, escrevi uma coisa aqui, 63000. Quanto que dá aqui? 63 mil reais. Que isso, hein? Então, olha aí. Então, esse é o preço que vai ser quando você tem 18, na verdade, 1.800 litros, né? 1.800 litros, tá? 1.800 litros, você vai ter esse valor aqui. Você vai pagar 63 mil reais. Tá? E por que você multiplica cruzado aqui? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Quando um aumenta, o outro também aumenta. Ou quando um diminui, o outro diminui. No caso aqui, se você aumentar o valor de litro, claro que o preço aumenta, isso é muito óbvio. Tá? Então, como é que vai ser? Então, o preço, que eu vou chamar de P, ele vai ser de 63 vezes 10 a terceira. O valor está em reais, então vai sair em reais ali. Tá? Então vamos para a próxima aqui. Aí a próxima ela fala o seguinte, agora a questão de número 3. Ó. Fala assim, ó, 5 máquinas constroem um produto em 10 dias. Quantos dias são necessários para que 10 máquinas constroem o mesmo produto? Então, ó, 5 máquinas constroem um produto em 10 dias. Então, olha aqui, pessoal. Pensei que eu só estou pegando questões bobão para a gente começar, né? Então, ele falou para mim que 5 máquinas... Questão de número 3, hein? Peraí, questão de número 3. Ele falou para mim que, ó, eu tenho 5 máquinas aqui. Eles constroem um produto em 10 dias, beleza. Ou seja, em 10 dias eu construo um produto. Certo? Tá, tranquilo. Quantos dias são necessários, né? Quantos dias são necessários para que... não, os dias estão aqui. Quantos dias são necessários para que 10 máquinas constroem o mesmo produto? No caso, 10 máquinas constroem o mesmo produto. Esse exemplo aqui, ele é bem claro do tipo em que você fala assim, pô, cara, então multiplica cruzado aqui e resolve a situação. Aí que está o problema. Você vai ter que avaliar aqui, ó. Você vai ter que avaliar aqui se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quer dizer, perceba, se aqui é o meu número de máquinas, aqui é o número de dias.
certo? Quanto maior o número de máquinas, né? Quanto mais máquinas eu tiver para trabalhar, menos dias vou gastar para produzir o mesmo produto, certo ou não? É verdade. Se eu tenho mais máquinas, o que acontece? Se eu tiver mais máquinas trabalhando, aí fica óbvio que vou gastar menos dias para produzir um determinado produto, porque eu tenho mais máquinas operando ali. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Como são grandezas inversamente proporcionais, olha o que você vai fazer, né? A gente viu isso na teoria. Você não vai multiplicar assim. Como é que você faz essa multiplicação? Você faz 5 multiplica 10 e 10 multiplica 5, ó. Beleza? Aqui você não vai fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aqui o que você vai fazer é simplesmente multiplicar esse produto dos extremos com esse meio e esses extremos com esse meio. Então essa conta, por incrível que pareça, mesmo sendo contra a sua vontade, né, fica 5 vezes 10 tem que ser igual a 10 vezes x. E aí você vai encontrar ali. Cortou, deu 5. É intuitivo para você pensar o seguinte, pô, se aqui eu aumentei 5, ó, de cá para cá aumentou quanto? Bom, de cá para cá aumentou 5, né? Multipliquei por 2. Certo? 5 vezes 10. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, daqui para cá, você vai ter que fazer a propriedade que é inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Então, aqui você vai dividir por 2, não vai dar 5, ó. Beleza? Ou seja, dobrei o número de máquinas e os dias caíram pela metade. E aí faz todo sentido, tá? Então aqui a resposta ela vai ser o número de dias ela vai ser igual a 5, tá? Então 5 é a sua resposta. Beleza, vamos para a próxima. Tá. O que fala a próxima aqui? Deixa eu ver. De número 4. Bom, aí fala o seguinte, ó, número 4 fala o seguinte, ó, um reservatório tem a capacidade de 900 metros cúbicos e demora 6 horas para ser esvaziado por 6 ralos. Tá, então peraí. Quantos ralos serão necessários para esvaziar um reservatório de 500 metros cúbicos em 4 horas? Então olha aqui, ó. Isso aqui você percebe que já não é uma regra de 3 simples, né? Uma regra de 3 composta. Por quê? Porque você vai ter mais do que 3 elementos conhecidos e você precisa descobrir um. Então, como é que funciona isso daqui, ó? O que ele falou para mim? Eu tô analisando metros cúbicos, ou seja, eu estou avaliando o volume, essa é a questão de número 4. Eu estou avaliando o volume, tá? E qual que é o volume que ele falou que eu tenho? Ele falou que eu tenho 900 metros cúbicos. 900 metros cúbicos. Aí ele fala que 900 metros cúbicos, ele demora 6 horas. Ó, ele demora 6 horas para ser esvaziado por 6 ralos. Então o R aqui significa o número de ralos. Beleza? Beleza. Quantos ralos serão necessários, ou seja, ele quer saber o número de ralos que são necessários para esvaziar um reservatório de 500, só que em 4 horas. Olha aí. Então, quantos elementos eu tenho conhecidos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, tem 5 elementos conhecidos, né? Do primeiro completo, ou seja, eu sei o volume do primeiro, a hora do primeiro e o número de ralos, né? No caso, essas horas são para saber em quanto tempo esses ralos vão esvaziar esses 900 metros cúbicos. E aí, na segunda parte, eu tenho um volume de 500, 4 horas e o número de ralos. Só que eu não sei em 4 horas quantos ralos eu preciso para esvaziar um volume de 500. Baseando na primeira linha, ó, aqui você tem a primeira linha. Aqui é a primeira linha. Baseado no que ele me deu, aí a gente vai conseguir fazer para o resto desse composto. E como é que a gente resolve isso daqui? Por exemplo, perceba que aqui você tem onde você... Ó, aqui está a sua incógnita. Certo? Aqui está a sua incógnita. A partir do momento que você já selecionou a sua incógnita, faz o seguinte, ó. Se eu aumentar... Aqui, ó.
se eu aumentar a quantidade de ralos, né? Se eu aumentar a quantidade de ralos, mantendo as minhas horas constantes, vamos supor que manter uma certa quantidade de horas constantes, qual que é o papel do ralo? O papel do ralo é esvaziar, né? O papel do ralo é jogar fora. Então, quanto mais ralos eu tiver, mais volume eu vou jogar fora para uma mesma quantidade, vamos supor, tempo constante. Então, sim, ralo e volume são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais ralos eu tiver, mais líquido eu vou jogar fora, porque o papel do ralo é jogar fora. Beleza ou não? Tranquilo? Ah, tranquilo. Então, o que é 4? Agora é o seguinte, mantendo um volume constante, quanto mais ralos eu tiver, eu vou conseguir escoar em mais tempo ou em menos tempo isso daqui. Então, olha só, se eu aumentar a quantidade de número de ralos para o mesmo volume, em menos horas ele vai escoar mais rápido. Se ele vai escoar mais rápido, então eu faço isso em menos tempo. Em relação às horas, a grandeza ela é inversamente proporcional. Olha aí. Então vamos lá de novo. Ó. Quanto mais ralos eu tiver, mais volumes eu vou jogar fora. O papel do ralo é escoar. Então, quanto mais ralos eu tiver para uma quantidade de volume constante, o que vai acontecer com as horas? Vou escoar mais rápido. Se eu escoar a água mais rápido, então vai sobrar mais tempo. Então, o que acontece? Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque as horas vão diminuindo para eu fazer o serviço. Então, como é que você faz agora? Seleciona o intenso incógnita, 6. Então, aqui, ó, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, 6 sobre x, assim como, ó, 6 está para x, né? Assim como 900 está para 500, aí você faz o produto com o inverso da hora, hein? Então, não vai ficar 6 sobre 4, vai ficar 4 sobre 6, tá? Você vai simplificando esses zeros. Então, você tem aqui o quê? Agora, continha, né? Agora você faz continha, ué. Então, fica 6 sobre x igual a 9 sobre 5. E aqui você tem 4 sobre 6, que eu vou simplificar por 2, né? Fica 2 terços, tá? Aí, se você for simplificar mais ainda, ó, esse 3 com esse 9 fica 3, beleza? E acabou ficando assim, ó. Portanto, você tem que 6 sobre x ficou igual a quê? 3 vezes 2 sobre 5. Isso aqui dá 6, ó. 3 vezes 2 dá 6. E perceba, né? Se você faz o multiplica cruzado aqui, produtos meios igual a produtos extremos, aqui você pode fazer, porque você já avaliou a relação de proporcionalidade aqui em cima, né? Então aqui você pode cruzar, sim. Então fica 6x igual a 6 vezes 5. Você não faz direto, né? Você corta esse 6 com esse 6, você acaba tendo que x vai ser igual a 5. Ah, não entendi. Ah, porque assim, ó, você faz assim, ó, 6 vezes x igual a 6 vezes 5. Passa esse aqui para cá, né? Ou divide ambos os lados por 6. Você vai cortar esse 6 com esse 6 de baixo, fica igual a 5, já que é produto, né? Essa continha simples, né? Que fica 5. Beleza? Tranquilo? Ah, suave, né? Então você vai precisar de quantos? Ora, o número de ralos, você vai precisar de 5. Beleza? Então você vai precisar de 5 ralos para que em 4 horas eles façam um escoamento de 500 metros cúbicos. No caso, seria o seu volume, né? Seria isso o seu volume. Ó, uma boa questão de regra de 3 composta, né? Porque não é uma regra de 3 simples, é uma regra de 3 composta. Então vamos lá, vamos para a questão de número 4. E aí, está conseguindo fazer essa analogia da teoria com a prática? Olha aí, né? Agora, o que fala assim agora a questão de número 5? A questão de número 5, ela fala o seguinte, ó. Uma empresa possui 700 funcionários, aqui, ó. Uma empresa possui 700 funcionários e comprou lanches suficientes para 25 dias. Se a empresa tivesse mais 500 funcionários, os lanches durariam quantos dias? Agora, cuidado, hein, porque
Olha o português aqui, ó. Se a empresa... Bom, primeiro, peraí. Conceito de ser, que é a questão de número 5. Ele falou que com 700 funcionários, o lanche ele dura 25 dias. Então o F é o número de funcionários, o D vai ser o número de dias. Beleza. Só que ele adicionou mais 500 funcionários aqui, ó. Não é que com 500 vai durar um tanto número de dias. Então tem que tomar muito cuidado no conectivo aqui, ó. Aqui é mais. Então, mais 500 funcionários. Ou seja, quanto que é 700 mais 500? Ora, se for 1.200, aqui, ó. 1.200 vai durar quantos dias? Essa é a pergunta. Você vai chegar direto no multiplicar cruzado? Claro que não. Você já vê que você vai ter que avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como que você vai fazer isso? Ora, faz a pergunta. É até intuitivo, né? É lógico que quanto maior o número de funcionários, menos dias o lanche vai demorar, porque eu tenho mais gente, velho. Então aqui fica, quanto maior o número de funcionários, menos dias vai demorar. Como são grandezas inversamente proporcionais, o que você faz, a gente já viu, ó, você multiplica nesse sentido aqui. Você não multiplica cruzado. Beleza? Então como é que fica essa conta? Então, essa conta vai te dar 700 vezes 25 tem que ser igual a 1.200 vezes interrogação. Ó, vai simplificando esses zeros aqui, ó. Tá vendo? Então como é que fica? Essa interrogação, que é a pergunta que você quer, vai ser 7 vezes 25 dividido por 12. Essa é a conta que você tem que fazer. Tá? Essa é a conta que você tem que fazer. Então, como é que vai ser? Aqui não dá para simplificar por 5, então não dá, então eu vou ter que ir na marra mesmo. Eu vou arredondar, tá, pessoal? Vou arredondar. Não, eu vou ver, deixa eu fazer aqui, ó. Então fica 7 vezes 25, né? 7 vezes 5, 35, vai 3. 14, 15, 17 aqui, 175 dividido por 12, certo? 35, 14, 15, 17, beleza. Então aqui vai dar quanto, hein? Traz no cantinho, né? Dividir por 12. Aqui fica 1, ficou 12 aqui, para 17, 55. Para 12, 5 vezes 10, 10 vai 1, né? 4 aqui. 8, 4, 8 para 15, 8 para 2, 10, né? 7, vírgula, então 0, que ficou 5, isso, ficou 0, 5 vezes 1, 5, com 1, 6, porque 6 é 2, 7, né? Então, assim, dá 14,5. 14,5, eu vou arredondar então para 15, aproximadamente igual a 15 dias. Ou seja, caiu 10, né? Caiu 10 dias, ou seja, com 500 funcionários a mais, cai para 10 dias a durabilidade do lanche, das refeições. Então, como é que fica aqui? Então, a resposta daqui vai ficar de 15 dias. Cai para 15 dias. Tá bom? Então, olha como é que é importante você perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para você saber se você vai multiplicar cruzado ou multiplicar mesmo fazendo na horizontal ali. Então vamos para a próxima questão, questão de número 6. Vamos lá. O que fala a questão de número 6? A questão número 6 fala o seguinte: um carro percorre uma distância de 200 km em 2 horas. Qual deve ser a velocidade do carro para percorrer a mesma distância em 15 minutos? Então olha aqui, ó.
um carro percorre uma distância de 200 km em 2 horas. Ou seja, que é a questão número 6. O que ele está me falando com essa questão? Que com uma velocidade de 200... o carro percorre uma distância de 200 km, ou seja, a distância que está percorrendo é de 200 quilômetros, tá? Em tempo de 2 horas. Então, você concorda comigo que a velocidade está de 100 km por hora? Sim, a velocidade aqui está 100 km por hora. Com essa velocidade aqui, ele percorreu 200 km. Tá? Então, essa aqui é a velocidade que ele percorreu. Ou seja, 100 km por hora, em 2 horas, 2 horas são 120 minutos. Ou seja, com essa velocidade, ele percorreu 120 minutos. Certo ou não? Certo, né? Então, qual que é a velocidade que ele vai ter? Né? Porque a velocidade do cara vai percorrer a mesma distância. Então, qual que é a velocidade que ele tem que ter? Tá aqui. Para ele percorrer uma distância só que 15 minutos, né? Aqui ele está falando 15 minutos. Bom, aqui você vai avaliar. Não chega multiplicando a cruzada. Já te falei isso. Então, o que você vai fazer? Quanto mais rápido você vai fazer, menos tempo. É lógico, né? Isso até é evidente, né? Quanto maior a velocidade, quanto maior você está percorrendo, em menos tempo você vai chegar a um lugar. Então, o que acontece aqui? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor, né? É menos tempo você vai conseguir chegar a um lugar. Então, se a pergunta é a velocidade do cara vai percorrer a mesma distância, ele está com essa velocidade aqui. Ele fez com essa velocidade 120 minutos. Então, a velocidade vai ser o quê? 100 vezes 15 sobre 120. Simplificou. Por 2 ficou 6. Por 2 ficou 5. Então, essa conta aqui, ó, ficou 5 vezes 15 sobre 6. Essa é a conta que você tem que fazer. Acabou. Então, aqui o que a gente fez? De novo, não multiplica cruzado, são grandezas inversamente proporcionais. Estou batendo muito na tecla, né? Olha aí. Você multiplica aqui e multiplica aqui, tá? Porque são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menos tempo você chega. Então tá, então como é que fica? Fica 5 vezes, aqui ficou quanto, hein? Ficou 5, né? 75 por 6. Quanto que dá 75 por 6? Aí você vai ter que dividir manualmente, né? Traz no cantinho, né? 75 por 6. Ficou 15. Deu 2, 3, 5, né? 30 aqui, então, ó, 12,5. O quê? Tá em quilômetros, né? Deixa eu ver aqui. Quilômetros por hora. Isso aí. Eu devia ter ficado doido. Que isso? Ó, a desconcentração. Porque aqui, falei isso e tô fazendo coisa diferente, né? Fica 100 e nossa senhora. 120 aí, 2 zeros aqui. Caraca, não acredito nisso. Né, pessoal? Aí, ó. Agora sim, vai dividir isso aqui por 15, né? Porque tava, pô, uma conta esquisita, né? Quanto que dá isso daqui? Que vai ser igual a x, né? 8 vezes 5, 40. Pensei que dá 800. 800 km por hora. É isso aí. Porque olha isso, né?
Tá vendo? Ó, isso é um exemplo de que o multiplicar cruzado está sempre nas nossas mentes. Né? Eita, nós. Então, o que acontece? Opa. Então, o que acontece? Vai dar 800 km por hora. E realmente faz sentido, né? Porque para ele andar e fazer em menos tempo, ele tem que andar mais rápido, né? Faz todo sentido. Por isso eu estava encontrando 12,5 e falei, pô, mas não tem sentido nenhum, né? Então é isso. Então esse x aqui vai ser 800 km por hora. Vai ser 800 km por hora aqui. Tá? Tá bom. Então vamos para a próxima. Então aqui, ó, a velocidade vai ser de 800 km por hora, ok? Desculpa aí o erro crasso ali. Então vamos lá. Então vamos lá. 3 máquinas imprimem em uma dúzia de dias 900 cartazes. Em quantos dias 8 máquinas produzem 12 mil cartazes? Olha aí. Perceba que os exercícios que eu estou fazendo com vocês é só para a gente treinar mesmo a parte teórica que a gente viu. Tá? Porque na próxima aula a gente vai fazer exercícios que envolvem questões, né, de vestibulares, então é mais contextualizado. Isso aqui é só para a gente aplicar mesmo de forma direta. Porque quando existe um contexto para você interpretar o texto e resolver, né, aí o bicho pega um pouco mais. Mas, cara, não é nada demais. Você lê, interpreta e faz. Tá? Então vamos para a questão número 7. Tô uma baguinha, né, pessoal? Vai fazendo aí. Vamos lá. Aqui eu tenho 0,7. Bom, então eu vou tratar com número de máquinas, dias e cartazes. Regra de 3 composta, porque eu tenho máquinas, falou que 3 máquinas imprimem em uma dúzia de dias. Uma dúzia dias, 12. 900 cartazes. Número de cartazes, que eu vou chamar de C. 900 cartazes. Em quantos dias 8 máquinas, no caso vou ter 8 máquinas aqui, e aí a pergunta é o número de dias, para produzir, não, mas muito cartaz, hein? 12 mil cartazes. Então tá, como é que a gente faz? Regra de 3 composta? Onde está a sua incógnita? A minha incógnita está aqui no número de dias. Beleza, seleciona ela. E agora? Agora eu vou comparar em relação às outras grandezas se são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou falar para mim que para eu ter mais dias, vamos supor, por número de cartazes, por número fixo de cartazes, vamos supor, tenho 10 cartazes. Para eu ter 10 cartazes e para estar aumentando o número de dias para eu estar produzindo esses cartazes, é porque eu tenho pouca máquina, olha aí. Não é isso? Se eu tenho poucas máquinas, vou demorar mais dias para produzir o número de cartazes. São inversamente proporcionais. Agora, em relação às cartazes, para uma quantidade fixa de máquina, vamos supor que eu tenho 10 máquinas. Se eu aumento o número de dias, eu vou produzir mais cartazes. Então, dias e cartazes são diretamente proporcionais. Então, aqui é inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais dias, mais cartazes vou produzir. Certo? Tá bom, tranquilo. Então, aqui agora só conta. Primeiro, organiza. Né? Você organiza como? 12 sobre x ser igual a... Aqui vai ficar 3 sobre 8 vezes 900 sobre 12 mil. Esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero.
Ah, e então vamos lá. Então, peraí. Então vai ficar x vai ser igual a 12 vezes 8 vezes 120 dividido por... Olha que interessante, né? 3 vezes 3 vezes 3. Uhum. É isso, porque o 9 é 3 vezes 3, né? Então, o que eu vou fazer? Por 3 aqui em cima fica 4. Por 3 aqui em cima fica 10. Porque assim, 40, quer dizer, porque é 120, né? Beleza? Então fica 40. Então como é que ficou aqui? Aqui ficou x vai ser igual a 8 vezes 4 vezes 40 dividido por 3. Essa é a conta que eu tenho que fazer. E aí não tem jeito, né? Aí você tem que fazer as contas, né? Deixa eu ver se eu faço a conta rapidinho. Uhum. E qual que é o problema? Onde que está o problema aqui, hein, pessoal? O problema está aqui, ó. Tem que inverter, não são inversamente proporcionais? Estou olhando aí, pô, você tem que inverter. Aqui, ó, 8, 3, hein? Olha aí, né, 8, 3. E aí, porque às vezes você vai, mesmo que você errar, como eu errei ali, errar não tem problema não. Tem que consertar. E você olha e você fala, pô, o número não tá batendo, tá correto. Isso aí, tem que tomar sempre cuidado nessas continhas, né? No caso aqui, tinha que inverter. Então ficou 8, 3. E aqui fica 9 sobre... Já vou tirando o zero de uma vez, tá? 9 sobre 120. Aí sim, né? Aí sim. Isso aqui vai embora. 3. Isso aqui vai embora. Não, vou deixar. Esse 3 aqui em cima eu vou deixar. Por quê? Eu vou fazer assim, ó. Tá, vou deixar. Então vai ficar assim. 12 vezes 120 dividido, porque esse 3 vai ficar, hein? Só simplifiquei aqui. 8, 3. Beleza. Aqui, agora sim, 4. Então ficou 2, 60. Aqui 4. 4, 4, 60. Então 60 dias. Vai demorar 60 dias. Então aqui é a resposta. 60 dias. Qual que foi o erro? Não esqueça de inverter, né? Então aqui, ó, tinha que inverter, porque são grandezas inversamente proporcionais, né? Aí eu tinha invertido, né? Então invertendo ali dá esse resultado. Então vamos para a próxima. O que fala a próxima? A próxima é o número 8, né? Aí a 8 fala o seguinte. A 8 fala o seguinte. O cubo de uma área S é proporcional ao quadrado de sua massa. Para uma constante K, determina uma expressão para a frase supracitada. Bom, galera, é o seguinte, né? Ele falou que o cubo da área é S, ou seja, ele falou que S ao cubo é proporcional ao quadrado de sua massa. Se é proporcional, olha, é implícito dizer que é diretamente proporcional. Então, a divisão entre a massa, né? A massa ao quadrado é uma constante K. Então, determina uma expressão para... Então, o que eu posso fazer? Posso falar que S ao cubo é igual a K vezes M ao quadrado. Posso fazer isso. Então, esse S vai ficar o quê? Raiz cúbica de K vezes M ao quadrado. Posso deixar assim. Né? E se você gosta de trabalhar com potência, você pode fazer assim também, ó. K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Mas assim fica meio feio, né? Se você deixar uma raiz aqui, fica mais estético. Mas as duas formas também funcionam, é a mesma coisa.
Isso aqui é muito semelhante, você só vai falar das leis de Kepler, né? Você tem que a primeira lei de Kepler, que os planetas eles descrevem ordem, estão, né, descrevem ordens elípticas. A segunda, que é em relação às áreas, né, varem áreas iguais em tempos iguais, né, tudo mais que você tem aqui. Beleza? E a terceira é muito parecida com esse aqui, né? O período ao cubo dividido pela quadrada de distância, uma coisa assim, é uma constante. Muito parecido com isso, né, galera? A gente vai falar isso na gravitação universal, né? Beleza? Então tá. Então aqui eu posso deixar assim, ó. S vai ser igual a uma raiz cúbica, né? De K vezes M ao quadrado. E no caso seria a raiz cúbica aqui. Eu vou levar aqui ao quadrado e fica a raiz cúbica. Bom, questão de número 9, para a gente ir embora. Saideira aqui, ó. Como é que fica então? Vamos lá, né? Vamos ver. Ele fala que um criador de frangos tem ração para alimentar 42 frangos durante 30 dias. No fim de 6 dias, compra mais 30 frangos. Tá, no fim de 6 dias, compra mais 30 frangos. Quanto tempo durará a ração se a quantidade de ração diária de cada frango for constante? Bom, aqui ele deixou claro para mim que a ração diária tem que ser constante, né? Aqui, ó. A ração diária de cada frango for constante. Só que inicialmente o que eu tinha? F significa o número de frangos. O número de frangos, dias, ração. Tá? Ou seja, eu sei que 42 frangos em 30 dias vão comer uma certa quantidade de ração. Ah, beleza. Aí ele fala que adicionaram-se mais 30 frangos, ou seja, 42 mais 30, 72 frangos, certo? 40 com 3, 7 aqui, 72 frangos. No fim de 6 dias... Não, peraí. No fim de 6 dias, compra mais 30 frangos, ou seja, então vai ficar faltando 24 dias. Aí ele quer saber a quantidade de ração. Mas cuidado, que essa linha aqui está errada, hein? Essa linha aqui. Porque o que acontece? Perceba que em 6 dias, né? Esses 42 frangos, eles comeram uma certa quantidade de produto, não comeram? Comeram. Ou seja, passando 6 dias, esses 42 frangos, eles comeram qual parte da ração? Porque eles introduziram mais 30 depois de 6 dias. Então a ração inicial ali não é um total. Você concorda comigo? Não é um total que eles vão pegar. Né? Vai ser uma quantidade proporcional a 6 dias. Então, ó, de cá para cá, de cá para cá o que acontece? Diminuiu, né? Diminuiu quanto? Diminuiu 5. Então, com certeza, de cá para cá também, eles comeram 1/5 da ração. Então, aqui ficou x por 5. Não entendi. Ué, se em 30 dias a ração dura x, em 6 dias a ração vai durar y. Não é isso? Então, esse y vai ser quanto da ração? Esse y vai ser 6x dividido por 30. Se você simplificar, dá quanto? Esse y vai valer x sobre 5, certo? Então é isso, ó. Mas por que eu preciso dessa linha? Porque eu preciso saber qual a quantidade de ração que ficou. Porque a ração que ficou não é o total, porque passaram 6 dias. Então durante 6 dias esses frangos não vão comer? Eles vão comer. Só que eles comeram uma quantidade proporcional a esses 6 dias, que é 1/5 da ração. Então sobrou quanto? Se comeram 1/5, sobrou 4/5. Então, o que acontece? 42 frangos, tá? 42 frangos em 30 dias vão comer X da ração. Só que 72 frangos
nos dias que vão faltar, né? E no caso seria... não, mas aí a pergunta dele, né? Não precisa... Porque a pergunta dele é quanto tempo durará a ração? Ah, quanto tempo durará a ração? Ou seja, em quanto tempo vai durar qual quantidade? Essa quantidade aqui, ó, que sobrou. Entendeu? Essa quantidade aqui que sobrou. Né? Frango, dias, ração. É uma regra de 3 compostas, mas aí olha o que acontece, hein? Para chegar aqui, a gente tinha que saber, durante esses 6 dias, qual quantidade de frango que sobrou, né? Porque aqui ele não me deu o número de ração ali. O número de ração que eu falo, a quantidade de ração, ele não me deu. E nem me deu também na segunda linha, ou seja, quando eu adicionar mais frango, quanto que vai estar. Então aí eu tenho que deduzir. Como é que eu deduzo? Fazendo contas, nesses 6 dias, qual que é a parte da ração que foi comida. E aí o que restou é que vai terminar. Então nesses dias aqui, vai demorar quanto para comer essa parte da ração? Então vamos lá, onde está a minha incógnita? Ah, é aqui. Não, galera, aqui não. Aqui é a quantidade de ração. A sua incógnita está aqui, ó. Aqui é a quantidade de ração. Então vamos lá. E aí a gente analisa, né? Quanto mais dias, para a mesma quantidade de ração, né? Para eu manter a mesma quantidade de ração, quanto mais dias, menos frango, né? Se a comida está demorando muito, é porque eu tenho menos gente comendo. Então, quanto mais dias, menos frango. Agora, quanto mais dias para a mesma quantidade de frango, é porque eu tenho mais alimento. Então, frango e alimento são diretamente proporcionais. Dia e ração são diretamente proporcionais. Frango e dia são inversamente proporcionais. E por quê? Porque, quanto maior o número de dias para a mesma quantidade de ração, se a ração está demorando mais dias, porque eu tenho menos frango. Então, mais dias, menos frango para poder durar a ração. Se eu tenho quanto mais dias para a mesma quantidade de frango, é porque eu tenho mais ração. Então, quanto mais ração, mais dias, diretamente proporcional. Então, você monta o esquema e mata a questão. Aqui, inversamente proporcional, então 72 sobre 42, vezes, aqui é diretamente, né? Então, fica x sobre 4x5. E aí você resolve a conta. Então, agora é só fazer a conta, né? Aqui você pode simplificar por 2, dá 21, aqui por 2 dá 36. Aqui você mantém o primeiro, né? Ou seja, 30 sobre t, sendo igual a 36 sobre 21, vezes, mantém o primeiro e multiplica por inverso da segunda. X vai embora com x, 4 por 36, 9, por 3 aqui por 3 ficou 7, então 30 sobre t vai ser igual a... Aqui ficou 3 vezes 5 sobre 7, né? Então esse t fica como? Esse t ficou 30 vezes 7 sobre 3 vezes 5. 5 por aqui, 6. Simplifica, deu 2. 7 vezes 2, 14. Então ficou 14, pessoal. 14 dias. Caraca, diminuiu muito, né? Então o tempo aqui, o tempo deu 14. Tá bom? Então olha aí, né? Basicamente a gente viu como trabalhar com grandezas com razão e proporcionalidade, né? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É isso, façam mais exercícios. Na próxima aula a gente vai falar sobre... A gente vai fazer exercício, só que, exercício mais casca grossa. Porque esse aqui, lembra, que esse aqui são mais tranquilos, só pra gente aplicar o conceito, né? Então na próxima aula a gente vai fazer exercício mais pesado, né? Exercício para vestibular, para você fazer sua prova ali. Beleza? Tá bom? Então esse aqui é exercício da primeira aula de introdução. Beleza? É isso. Fui.